E aí pessoal, tudo bem? Vamos para a aula de Gênesis parte 3, certo? Então é muito importante que você assista uma aula por dia e faça as tarefas. Lembrando que o material em PDF fica logo abaixo do comentário do vídeo, certo? Você vai baixar o material em PDF e você pode ler aquilo diversas vezes e fazer a tarefa. E depois que você terminar a aula, não ache que a sua mente para de pensar sobre o que foi falado na aula. Não, a sua mente fica trabalhando o conteúdo. Por isso que não é importante você assistir 5, 6 aulas de uma vez, porque a sua mente não sabe o que trabalhar. Então você vai trabalhando o conteúdo para que na próxima aula a sua mente se abra para o entendimento, certo? Mas vamos lá para a aula. Livro de Gênesis parte 3. Abraão teve 2 filhos, um Ismael e o outro Isaque. Ismael foi filho de Agar, da serva. Tem um momento que Sara acha que Deus não vai fazer. Teve um momento de incredulidade, de dúvida, que Sara acha Deus não vai fazer. Abraão, é melhor que você tenha relação com a minha serva, e a partir dali ela será meu filho, porque era um costume normal naquela época. Toda mulher tinha uma serva, uma escrava, e se o homem tivesse relação com a escrava, tivesse filho, o filho era da família, entende? Então ela usou um argumento humano porque não estava acreditando na palavra de Deus. Até homens e mulheres de fé têm momentos de dúvida e de incredulidade, certo? Então Isaque foi filho da promessa. E o que representou o nascimento de Isaque e o resgate dele da morte? Lembra que na última aula eu falei que entraria nesse ponto? Chegou um momento que Deus falou assim para Abraão, depois de 25 anos que demorou para Abraão ter. Deus prometeu, com 75 anos te darei um filho e através desse filho te darei uma descendência. E o que acontece? 25 anos depois de Abraão lutando, foi 25 anos, pessoal, 25 anos esperando aquilo que você acredita que seria para daqui a pouco. E aí, o que acontece? Deus vai lá e entrega Isaque e logo depois Deus promete, agora me dê o seu filho. Sacrifique o seu filho a mim. Sabe o que Abraão faz? Levanta e vai sacrificar. Ele vai. E ele pega Isaque, seu filho, e eles estão andando pelo caminho para subir ao Monte Moriá. No caminho, Isaque fala assim para Abraão: estou vendo o cutelo, estou vendo tudo, mas não estou vendo o cordeiro que será sacrificado. E aí, sabe o que Abraão fala? Deus proverá. Presta atenção, Deus proverá. Eles vão lá em cima, chegam lá em cima, Abraão trata toda a situação, ele coloca o filho dele, você vai vendo aí na imagem, ele coloca o filho dele, amarra o filho dele e ele pega o cutelo para matar o filho. E o filho isso em silêncio. Alguns estudiosos relatam que Isaque deveriam ter entre média de 13 a 14, ele era um adolescente, então ele tinha força, ele poderia decidir não ir, mas ele foi em silêncio. E quando Abraão ia matar o filho, o anjo aparece, como você está vendo na imagem, e fala assim: não, Deus já percebeu que você obedece a ele. O que representa o nascimento de Isaque? O Isaque é o filho da promessa, é a linhagem da onde viria o Messias. E o que representa o resgate da morte? Presta atenção. Abraão estava representando Deus, que entrega o seu filho pela humanidade. Isaque estava representando Cristo, que decide morrer em silêncio. Presta atenção, decide morrer em silêncio. Mas antes de morrer, Deus intervém e Isaque é resgatado da morte. Por que resgatado da morte? Porque a Bíblia fala depois em Hebreus, e nós vamos ler isso, que Abraão estava decidido a sacrificar seu filho, mas ele acreditava no seu coração que por ser a promessa de Deus, Deus tinha o poder de ressuscitá-lo da morte. Então, figuradamente, Isaque voltou da morte para Abraão, porque na mente dele, ele já tinha matado o filho dele. Então, para Abraão, Isaque ressuscitou da morte, representando a ressurreição de Cristo no futuro. Preste atenção nisso. Isso é muito importante. Lembrando que eu falei na última aula, todo o acontecimento do Velho Testamento está representando Cristo. Todos estão representando Cristo. Então Isaque representava Cristo, certo? Isaque. O que aconteceu na vida de Isaque? A promessa de Deus, a linhagem do Messias, então ele veio da promessa, Deus prometeu que viria dele, o sacrifício em silêncio representando o cordeiro e a ressurreição da morte, como eu já falei a vocês, certo? Isaque, ele tem 2 filhos, Esaú e Jacó.
E a Bíblia fala que Jacó, o nome Jacó significa enganador, usurpador, uma pessoa com uma falha de caráter. Como eu já falei, em hebraico, o nome da pessoa é a característica da pessoa. Quando um pai coloca um nome no filho, é como se ele estivesse profetizando. Você será isso. É muito importante o nome no hebraico, na Bíblia. Não é como aqui. O nome significa o caráter da pessoa. E Jacó significava enganador. E o que acontece com isso é que os pontos importantes da vida de Jacó, primeiro ponto que a Bíblia cita, ele enganando o irmão dele. O irmão dele saiu para caçar, estava com fome, e Jacó cozinha um prato de lentilha, e como Esaú era o primogênito, o primeiro, ele tinha o direito de todas as bênçãos, mas Jacó sabia da promessa que viria um homem, o Messias, através da linhagem, e Jacó queria a primogenitura. E o que ele fez? Falou, te dou esse prato de lentilha, eu sei que você está com fome, te dou esse prato de lentilha se você passar sua primogenitura para mim. E Esaú decide, tudo bem, para que me serve isso? E ele pega o prato e come. E aí ele rouba a primogenitura do filho. Depois, o que acontece? Isaac está perto da morte e ele fala assim, cria um prato para mim, certo? Que eu vou morrer e eu quero abençoar vocês. E aí o que acontece? A mãe de Jacó, a Rebeca, a mãe de Jacó, fala assim, eu vou criar um meio que você receba essa bênção e não Esaú, porque Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. Então Jacó, ele coloca uma pele lá, porque o irmão dele era peludo, ele cria, a mãe dele cozinha e ele leva pro pai. E o pai toca achando que é Esaú e libera a bênção sobre a vida dele. Ele enganou o pai e enganou o irmão. E depois disso, ele foge, porque Esaú decide matá-lo. Ele foge. Depois da fuga, no meio dessa fuga, ele está caminhando sozinho por diversas cidades. Ele tem uma visão, ele dorme e tem uma visão. Nessa visão ele vê anjos descendo, um portal aberto, anjos descendo e subindo. E ele fala assim, Deus está aqui. E ele faz um voto, se o Senhor cuidar de mim, fizer isso por mim, eu servirei o Senhor assim como meu pai servia. Ele faz um voto a Deus. E nesse caminho ele ainda era um enganador, até que chega um certo momento que desce um anjo e ele luta com um anjo. Foi uma experiência que Jacó teve, ele luta com o anjo e ele não larga o anjo lutando com ele não larga o anjo lutando com ele larga o anjo, e ele fala assim, anjo, não vou te largar até que você libere a sua bênção sobre mim. E o que o anjo faz? A partir de hoje você não chama mais Jacó, mas Israel, que quer dizer príncipe de Deus. E lembra da importância do nome? Quando Deus muda o nome de Jacó, ele muda o caráter de Jacó. Jacó não era mais enganador, mas era príncipe. E ali a vida dele mudou totalmente. Aí o que acontece? Logo depois disso ele volta, se reconcilia com o irmão dele aceita ele, e Jacó tem 12 filhos. E um desses filhos é José, tá? Que é o preferido dele, e que é uma história muito importante que nós vamos trabalhar aqui, ok? Jacó teve seu nome mudado e que se tornou a nação de Israel. Lembrando que a nação de Israel veio de Jacó. É Jacó Israel. E ele teve 12 filhos, que se tornou as 12 tribos de Israel, que nós vamos ver em Êxodo, certo? E qual foi a jornada de José, que foi o principal, que a Bíblia relata a partir do capítulo 37 de Gênesis, tá? Ele foi amado por seu pai, está escrito errado ali. Ele foi amado por seu pai, ou seja, era o preferido do pai. Ele era invejado por seu irmão, porque ele era o preferido do pai, e isso deu inveja para a vida dele. E ele teve um sonho, onde os seus irmãos serviam ele. Teve 2 sonhos, onde ele via os irmãos dele e o pai e a mãe servindo ele. E ele contava esse sonho por ingenuidade, e aí os seus irmãos o odiavam mais ainda. E como os irmãos o odiavam, tiveram um momento que ele estava sozinho, indo levar marmita para os seus irmãos, e os seus irmãos falam assim, agora vamos matá-lo. E ao invés de matar, eles decidem vender ele para uma caravana que estava indo para o Egito. Os próprios irmãos de José vendem ele a uma caravana que estava indo para o Egito. Chegando no Egito, ele é favorecido por um homem chamado Potifar. E esse homem, ele acaba sendo o mordomo desse homem, cuida tudo que tem esse homem. Mas quando ele está na casa dele, a mulher de Potifar se interessa por José.
E ela começa a dar em cima de José. E José diz, não, o meu Senhor deu tudo sob minha mão. Eu não vou ser direito nem com Deus e nem com ele se eu fizer isso. Então a mulher ataca. E quando ela ataca ele, ele foge, corre e ela fica com a roupa dele na mão. E ela acaba acusando José. E José vai parar na cadeia. Ela acusa que José estuprou ela e não ela atacou José. E Potifar coloca José na cadeia. Lá na cadeia ele continua servindo a Deus, ele continua servindo reto, ele foi vendido como escravo, injustamente. Ele foi acusado de estupro injustamente e ele estava na cadeia injustamente. Nenhum desses casos fez com que ele culpasse a Deus de nada. Ele sabia que Deus continuava. E tudo que José fazia prosperava. Ele prosperava na casa de Potifar. Potifar sabia que ele estava dando certo por causa de José. Quando José chega na cadeia, o carcereiro dá tudo na mão de José porque ele começa a prosperar dentro da cadeia. E aí, 2 homens têm um sonho e ele revela o sonho, o que vai acontecer. Chegando, ele fala assim, ó, você vai morrer e você vai voltar a ser cozinheiro do rei, padeiro do rei. E esse homem realmente, depois de um tempo, volta a ser padeiro do rei. Certo? Aí, quando o faraó tem um sonho, ninguém, nem os magos dele conseguem decifrar o sonho. Então o padeiro, que estava na cadeia com José, fala assim, eu conheço um homem que pode decifrar. E chama José. José interpreta o sonho, ele diz que está vindo uma crise e que ele precisava estocar alimento. E precisava separar um homem que fosse inteligente e sábio para fazer isso. E o faraó fala assim, quem é mais sábio aqui do que você que revelou isso? Então, José sai de encarcerado para príncipe do Egito. Presta atenção comigo. E nesse momento, a crise afeta a nação. E quando a crise afeta a nação, todo mundo ia ao Egito para se alimentar. Então, quem foi para o Egito também? Os irmãos de José. Então, o sonho de José, que os irmãos serviriam ele, acontece ali. Porque acontece a história, você vai ler, é melhor. No final vem toda a família, eles vão buscar o pai, aí vem o pai, vem os irmãos e ele se revela. Eu sou José, aqueles que vocês venderam, mas não se preocupe, porque o que vocês fizeram foi um propósito de Deus para que eu chegasse aqui primeiro e a nação não morresse de fome. Então ele usou todos os conflitos que ele teve, que poderia causar várias perturbações emocionais, como um propósito de Deus para o futuro da nação. E a Bíblia termina em Gênesis com a história de José. Depois da morte de José, toda a família de José vem para o Egito. E Faraó, como tinha José em autoestima, separa uma cidade para que toda a família de José morasse naquela cidade. Mas olha o que acontece. Depois da morte de José, os hebreus cresceram muito e isso intimidou o faraó. E não foi o faraó que estava com José. Aquele faraó havia morrido e depois de muitos anos veio outro faraó. E viu que a nação estava crescendo demais. Aí o que aconteceu? Ele se intimidou e começou a escravizar o povo hebreu. Então o povo hebreu era escravizado de uma grande forma porque eles já haviam se tornado milhões, milhões de pessoas. A nação de José, a família de José se tornou milhões de pessoas, certo? Então assim termina o livro de Gênesis, ok? Então qual é a pesquisa que você vai fazer? Qual foi a ordem que José deu ao povo para fazer com o seu corpo no futuro? José deu uma ordem no final do livro de Gênesis, algo que o povo tinha que fazer com o corpo dele depois da morte. Você vai pesquisar qual foi essa ordem e a tarefa é ler o capítulo 50 de Gênesis. Por quê? Porque você está preparando para Êxodo. Êxodo começa logo em seguida e ele dá uma ponte desse capítulo 50. Então você precisa ler um capítulo 50. E dica, o capítulo 50 está a resposta para a pesquisa, certo? Então, até a próxima aula e Deus abençoe você.